Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida às suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e fogem. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a luz do Espírito Santo a nos iluminar, para que esta palavra escutada e agora meditada caia no terreno fértil do nosso coração e produza muitos frutos. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 4º domingo da Páscoa, também chamado o Domingo do Bom Pastor, Dia Mundial de Oração pelas Vocações Sacerdotais. Então, de maneira muito especial, hoje nós vamos pedir a Jesus Bom Pastor que suscite no coração dos nossos jovens numerosas e santas vocações para cuidar, para pastorear do seu povo. E o trecho que acabamos de ouvir no Evangelho, ele está num contexto mais amplo. Tarefa de casa, ler todo o capítulo 10 do Evangelho segundo João durante toda a semana. Cada dia da semana você vai tirando um tempo para meditar uma parte do capítulo 10, que é chamado o discurso do bom pastor. Um discurso com uma teologia muito profunda. Hoje nós vamos meditar apenas uma parte, que é dos versículos 11 a 18. Porém, o trecho ele é mais prolongado e merece a nossa dedicação para nos aproximarmos mais como ovelhas do bom pastor. Antes de adentrarmos ao texto, eu gostaria de trazer algumas perspectivas do contexto. Para nós, povo goiano, a nossa figura de roça está muito mais vinculada à vaca, ao porco, ao cavalo, à galinha, do que à ovelha. Mas na época de Jesus, o animal que era mais conhecido, o animal que se desenvolvia o cuidado, a criação por todos os campos da Palestina, era qual? A ovelha, a cabra, o cabrito. Então, quando Jesus resgata esta imagem do pastor e da ovelha para os seus ouvintes, esta era uma imagem muito familiar. Então, esta é a primeira perspectiva do contexto. Segunda perspectiva, esta imagem, ela também era utilizada no Antigo Testamento. Por curiosidade, se vocês tomarem a Bíblia e forem lá no Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 34, vocês vão ver o profeta exortando as autoridades religiosas daquela época que não estavam cuidando do seu povo, e o povo estava padecendo como ovelha sem pastor.
Então, no Antigo Testamento, a imagem do pastor referenciava aos chefes do povo, referenciava aos reis daquela época, mas também era uma referência que o próprio judaísmo vinculou à figura de Deus. Então, diante desta perspectiva, Jesus, ao se apresentar como bom pastor, retoma um caminho de fé que Israel já experimentava desde o início da história. Então, estas perspectivas do contexto vão nos iluminar agora para compreendermos o texto. Então, se você tem o seu folheto, eu te convido a retomar o Evangelho, capítulo 10, e nós vamos aos versículos 11 e 12, bem no início do texto. Encontraram? Vamos ler juntos esses dois versículos? Naquele tempo, disse Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Paremos aqui. Dos 4 evangelistas, João é aquele que alcançou uma teologia mais profunda, não desconsiderando os outros 3. Mas ele conseguiu voar mais alto. Se nós pegarmos os símbolos dos 4 evangelistas, o que simboliza João é a águia. Então, no seu evangelho, nós encontramos as autorrevelações de Jesus. Eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade. Então, no evangelho de João, nós conhecemos Jesus por meio das suas revelações. No capítulo que nós estamos meditando, Jesus vai dizer: eu sou a porta das ovelhas, e depois Jesus se apresenta como o bom pastor. E agora nós devemos ficar atentos a este adjetivo que qualifica Jesus. Este adjetivo que pontua qual é a sua diferença diante dos outros. Qual é o adjetivo de qualidade que nós temos aí no texto? Bom. Eu sou pastor, mas que tipo de pastor que eu sou? Bom. E o que faz de Jesus o bom pastor? A capacidade de doar-se, a capacidade de entregar a sua vida sem reservas. Só se pode ser bom na capacidade que cada pessoa tem de se entregar plenamente. Vamos aprender com Jesus a sermos bons? Então, padre, como é que eu posso ser uma boa mãe? Me tornando como Jesus, me entregando a Ele e a minha família inteiramente. Como eu posso ser um bom pai? Da mesma forma. No meu caso, como eu posso ser um bom padre? Da mesma forma. Aprendamos a sermos bons com quem? Com Jesus. E para ser bom, precisa entregar a vida. Fazer pela metade, fazer de qualquer jeito, fazer para cumprir o protocolo, nunca nos fará pessoas boas. Estão percebendo a sabedoria do Evangelho e como esta palavra também nos qualifica para que nós sejamos melhores, para que nós sejamos bons. Depois, consequentemente, esta bondade de Jesus estabelece uma relação tão pessoal com as ovelhas,
que é a mesma relação que Jesus tem com o Pai. E no Evangelho de João, quando Jesus vai falar da sua relação com o Pai, ela está tão imbricada, intimamente ligada a Jesus, que é impossível separar o Filho do Pai. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Eu conheço o Pai e o Pai me conhece. Só é possível conhecer o Pai por meio do Filho. João vai fazendo esta engenhoca teologal para nos informar desta unidade que há entre Jesus e o Pai, mas ao mesmo tempo nesse evangelho a relação que Jesus estabelece com as suas ovelhas. Esse dado teológico é maravilhoso. Vou repetir: a mesma forma de relação que Jesus tem com o Pai é a forma que ele escolhe também para relacionar com quem? Com as suas ovelhas. Então, se você se predispõe e aceita se tornar uma ovelha do rebanho, cujo pastor é Jesus e ele é muito bom, se prepare para esta grande graça, para esta relação tão íntima e profunda que ele pode realizar na sua vida. Depois, consequentemente, o texto nos apresenta uma antítese. O que é isso? O que opõe ao pastor? Vocês prestaram atenção no versículo 12? O que o texto nos apresenta? O mercenário. Tem um texto de Santo Agostinho que é muito interessante, meditando esse capítulo de João, que ele vai dizer que mercenário é aquele que vive à mercê. Então, o termo mercenário vem do termo mercê. Então, o mercenário é aquele que vive à mercê temporal, que não é habilitado, que não tem as características do pastor que é bom. Mas o mercenário quer ocupar o lugar do pastor e ao mesmo tempo ele quer se relacionar com as ovelhas. Mas agora vem o X da questão. Que tipo de relação que o mercenário estabelece com as ovelhas? Primeira característica do texto: ele não é o dono das ovelhas. Então ele quer tomar posse de algo que não lhe pertence, não é seu. Depois, segunda característica do mercenário: quando ele vê o lobo chegar, que é um animal feroz, diante da fragilidade da ovelha, o que o mercenário faz? Ele abandona as ovelhas e foge, e permite com que as ovelhas sejam atacadas e dispersadas pelo lobo. A linguagem metafórica ou parabólica dos evangelhos nos abrem perspectivas de compreensão. E agora eu gostaria de tomar algumas perspectivas com vocês neste paralelo que devemos fazer entre o pastor e o mercenário. Então nós vimos por primeiro que o pastor é bom, porque dá a vida. O mercenário é o contrário. Ele não quer se doar plenamente às ovelhas. Ele não quer se entregar plenamente a elas. Mas o mercenário, ele deseja apenas explorar as ovelhas. E o evangelho toca numa realidade muito atual
no contexto da religião. Diante da perspectiva do pastoreio com o povo. Todas as religiões, ao longo da história, elas criaram mecanismos de pastoreios, de proximidade, de cuidado, de relação com as pessoas. No caso da Igreja Católica também, mas as demais igrejas cristãs também fazem isso. Porém, as ovelhas precisam ter o faro, como diz o Papa Francisco, para saber distinguir o que é o pastor do que é o mercenário. Porque a moda de hoje é muito mercenário com cara de pastor, que tem como finalidade fazer o que com as ovelhas? Extorquir, explorar, dominá-las de tal modo, fazendo com que elas se tornem suas seguidoras ferrenhas a ferro e fogo. E isso também acontece dentro da Igreja Católica. E o Evangelho de hoje nos dá uma sacudida para que nós não confundamos o pastor com o mercenário. Esta é a dimensão sapiencial da parábola, é a dimensão da sabedoria, que abre os horizontes, que abre a visão, que abre a compreensão, que abre o coração, para que nós sejamos capazes de compreendermos a perspectiva evangélica, bíblica. Irmão e irmã, não se deixe levar pelos diversos mercenários que querem te explorar até a última gota de sangue em nome do pastoreio. Mas se abra a graça do conhecimento da palavra, do evangelho, porque a missão de todo pastor institucional, de todo líder religioso, não é conduzir as pessoas para si, não é fazer das pessoas seguidoras suas, mas é levá-las para quem? Para Cristo. Ele é o bom pastor. É Ele, no alto da cruz, entregou a sua vida por amor a nós, para que nós, ovelhas feridas e machucadas, fôssemos curadas, fôssemos saradas, fôssemos resgatadas e levadas para a casa do Pai. Cuidado, minha gente, tenha o faro do Evangelho, que vai te ajudar a distinguir quem é mercenário e quem não é. Voltemos ao texto. Tome aí agora os versículos 14 e 15. Vamos ler juntos? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Então paremos aqui. Se a primeira perspectiva do Evangelho é aquilo que atribui ao pastor a qualidade de bom, ou seja, a capacidade de dar a vida pelas ovelhas, agora nós entramos na segunda parte do Evangelho. O Evangelho de hoje pode ser dividido em 3 partes, metodologicamente falando, para a sua compreensão. Então, qual seria a segunda parte do Evangelho? Entender qual é o significado do verbo conhecer no Evangelho de João. Como eu disse para vocês no início da homilia, o Evangelho de João tem uma teologia muito densa. O conhecer aqui não pressupõe apenas uma atividade cognitiva da razão. Quando, por exemplo, vamos à aula ou a um curso que fazemos,
De repente nos é apresentado um conteúdo novo, e por meio daquela explicação, daquela aula, nós temos a possibilidade de assimilar racionalmente algo que não sabíamos. O conhecimento aqui do Evangelho não se reduz apenas à razão. A razão é contemplada nesta dimensão, mas não é reduzida a ela, porque conhecer para João significa relação íntima, significa proximidade, significa vida doada que se encontra na vida do outro. E por que é importante vocês entenderem esse conteúdo teológico? Porque Jesus diz: eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Que tipo de conhecimento Jesus está falando? De um conhecimento que é relacional, que não é apenas cognitivo, mas que pressupõe uma intimidade de vida na qual a ovelha se abre ao pastor e o pastor se abre à ovelha. Por que Jesus é bom? Porque ele entrega a vida, e a relação que ele estabelece com a sua ovelha é a mesma relação que ele tem com quem? Com o Pai. Então, conhecer Jesus e Jesus me conhecer não é apenas ter, ao longo da minha história, muitas informações que eu recebi da catequese, da minha família, da nossa tradição cultural, que essencialmente é cristã, mas conhecer de Jesus te pede um exercício. Qual exercício, padre? Se abrir a Ele na dimensão da interioridade, onde se estabelece a verdadeira relação de vida, e que nos dá a graça de que conhecermos o pastor, e ao mesmo tempo do pastor nos conhecer. Eu vou retomar aqui um documento do Concílio Vaticano II, chamado Gaudium et Spes, que diz o seguinte: na medida com que a pessoa humana se abre à graça de Cristo na sua vida e na sua relação com Ele, a pessoa humana é capaz de conhecê-lo tal como Ele é, e nesta capacidade de conhecê-lo, ela também tem a possibilidade de se conhecer. Esse documento é maravilhoso, está também acessível no site do Vaticano em português, depois vocês leiam, Gaudium et Spes. E eu vejo que uma vibe do nosso tempo, que está sendo muito divulgada e propagada, é do autoconhecimento. O que tem aí de vários gurus, vários cursos na internet, vários livros nas livrarias vendendo milhões de exemplares, a temática é qual? Autoconhecimento. E se nós acreditássemos mais no Evangelho, mais na palavra de Jesus, nós teríamos uma chave de leitura maravilhosa para o nosso autoconhecimento. Porque o ser humano é um ser de alteridade, é um ser relacional. Então ele só pode se conhecer a partir do momento que ele se relaciona, que ele se abre a um outro. E qual é o convite do Evangelho para você neste domingo? Se abra à graça de conhecer Jesus. Não se permita mais ser um católico, ser um cristão do censo do IBGE, que só sabe de Jesus e da igreja daquilo que os outros te falaram. Seja uma ovelha que quer amar, que quer conhecer, que quer se relacionar com Jesus, o bom pastor. Porque a partir do momento que você faz esse exercício,
você não se tornará presa fácil dos mercenários. Por que os mercenários da religião têm ganhado muito dinheiro e têm explorado demais as ovelhas? Mas o povo não é capaz de se abrir ao conhecimento de Jesus. Então eu quero um padre, um pastor, um líder religioso que diga para mim 24 horas o que é que eu preciso fazer, de manhã, meio-dia, à tarde, à noite e até de madrugada. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, nesta possibilidade de conhecer, possibilita às ovelhas o quê? Um caminho de maturação. E a maturidade que a pessoa vive na relação com Cristo faz cada vez mais da pessoa uma pessoa livre e autônoma. Por quê? Porque a relação é tão íntima, é tão profunda, que me abre os horizontes para contemplar o infinito, a vida eterna. E de repente nós queremos um molde religioso que nos doutrina, que nos condiciona, que nos coloca dentro de uma caixinha ditando a todo momento o que eu preciso fazer. E aí nós temos muito mais facilidade para a doutrinação do que para a evangelização. Existe uma diferença entre doutrinar e evangelizar. A dinâmica da evangelização, ela é expansiva, ela abre horizontes, ela faz emergir de dentro da pessoa humana sentimentos oceânicos. A doutrinação é o contrário, é te colocar dentro de uma caixinha, te padronizar, dizendo tudo que você precisa fazer. E de repente, nós também temos uma dificuldade de aceitar um Jesus que é bom pastor. Porque de repente nós queremos muito mais um Jesus que é ditador, do que um Jesus que é bom pastor. E aí, minha gente, o Evangelho dá uma sacudida. Porque a capacidade que você tem de conhecer o bom pastor faz da sua vida, da sua fé, da sua prática religiosa uma realidade totalmente nova. Então é necessário que nós nos abramos à graça da palavra que hoje estamos aqui ouvindo. Vamos agora na terceira e última parte do Evangelho. Tome aí dos versículos 16 a 18. Vamos ler juntos? Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho poder de entregá-la e tenho poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Primeira característica do Evangelho: o bom pastor é o que dá a vida pelas ovelhas. Segunda característica do Evangelho: este bom pastor conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas a conhecem. E terceira e última característica: ele é o ponto de unidade das ovelhas. Eu tenho outras ovelhas que não são desse redil. Onde que estão essas ovelhas? Lá fora. E às vezes a gente tem uma mania de condenar as ovelhas que estão fora, não é verdade? De dar a nossa sentença, de apontar o dedo, de julgar e tantos outros adjetivos mais.
Olha a perspectiva de Jesus, não é de condená-las, de mandar para o inferno como os mercenários fazem. Se você não vir para a minha igreja, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, você vai para onde? Para o inferno. Os mercenários adoram mandar as pessoas para onde? Para o inferno. Então, cuidado com o discurso de mercenário travestido de pastor. O bom pastor, o que é que ele diz com as ovelhas que ainda não estão no redil? Elas são minhas, eu não vou desistir delas, eu as amo como amo aquelas que já estão no redil. E vai chegar o momento que elas vão escutar a minha voz. Eu sempre os provoco à atualidade da palavra, porque o Evangelho é uma palavra viva, e sendo viva sempre vai ser atual, independente do contexto histórico. Então, as ovelhas vão fazer o quê? Escutar a minha voz. Qual que é uma outra síndrome do nosso tempo? Um mundo de barulhos, de ruídos, de dispersão, de imagem e de entretenimento. Nós estamos perdendo a capacidade de ficarmos ao menos meia hora escutando alguém. Por quê? Eu preciso do entretenimento, do barulho, da imagem, do ruído a todo momento. Sabe qual é a queixa dos idosos quando eu vou visitá-los durante a semana? Padre, o povo aqui de casa já não escuta mais a gente, já não senta mais para conversar com a gente, de repente ficamos a semana toda sozinhos, só com quem cuida, e de repente no final de semana que a família se reúne, o idoso continua sozinho. Então, a nossa crise hoje é uma crise de escuta. O exercício que é na sala de aula, conseguir dar uma aula sem a dispersão dos alunos. Estou dando aula agora, que exercício a gente precisa fazer para chamar a atenção? Na homilia também não é diferente. Né? Em casa, vocês como pais e mães, quando vão educar os filhos, quando vão formá-los, quando de repente vão apontar o caminho. A crise que o nosso mundo vive hoje é uma crise de escuta. Ao fecharmos os ouvidos para a voz, para a palavra do bom pastor, e permitir com que nós sejamos abocanhados pelos barulhos, pelos fones, pelas imagens, pelas vozes, nós vamos nos tornando ovelhas perdidas. O critério para trazer a ovelha que está fora é qual? Escutar. Se você voltar ao antigo mandamento, escuta, ó Israel, Shema, ó Israel. A fé entra por onde, gente? Pelos ouvidos. A fé entra pelos ouvidos. A crise de escuta gera consequentemente uma crise de fé. Então, nesta Eucaristia, pela força do Evangelho, nos abramos a palavra do bom pastor. Qual é a palavra que direciona a sua vida? Qual é a voz que você escuta, que condiciona as suas escolhas diárias? Se permita fazer esse exercício, e você verá a graça que é escutar o bom pastor. Vamos agora à última perspectiva da crise. O bom pastor conhece as suas ovelhas, ele também tem outras ovelhas fora do redil, elas também deverão ser conduzidas por ele, elas escutarão a sua voz e haverá um só rebanho e um só pastor.
Qual é a característica final deste bom pastor? Unidade. Jesus já está preparando a igreja e os seus discípulos para uma missão universal, para todas as raças, línguas e nações, para todo o povo, em todos os momentos. Então, este pastor vai reunir todas as ovelhas e haverá um só rebanho. Padre, onde hoje esta palavra também continua atualizada? As dificuldades que estamos tendo de unidade. A família dividida, o Estado dividido, a igreja dividida, a comunidade dividida, a cidade dividida. E se há tanta divisão, inclusive legitimada pela religião, o que está acontecendo? Estamos sendo cuidados muito mais pelo mercenário do que pelo pastor. Porque o pastor une, faz um só rebanho. O mercenário faz o quê? Divide. E depois de dividir, quando as ovelhas são atacadas pelos lobos, o que o mercenário faz? Foge e vai embora. E de repente nós amamos acreditar nos pastores, mas que na verdade são mercenários. A partir do momento que você começar a escutar um discurso religioso que quer te dividir, que quer dividir a sua família, que quer dividir a igreja, passe para frente e exclua da sua vida. Não nos permitamos ser presas fáceis dos mercenários travestidos de pastores, que querem dividir. Nos abramos a esta nova compreensão da palavra que hoje quer unir, que quer fazer de nós um só rebanho, independente da raça, da cor, da cultura, da língua, da religião. Nós estamos nos tornando um povo míope, com uma visão muito rasa, muito fragmentada, e é necessário agora que o Evangelho nos dê amplitude de visão, que nos abra os horizontes, porque este bom pastor, ele não gera a divisão, mas este bom pastor gera o quê? A união, inclusive a maneira delicada e amorosa de falar das ovelhas que estão fora do seu rebanho. Gente, esse bom pastor é maravilhoso, é lindo, eu amo demais esse bom pastor. Você também tem que amar. Por quê? Porque ele faz a diferença na nossa vida. Ele faz a diferença no nosso trabalho, nas nossas relações interpessoais, na vida da comunidade, no cotidiano diário. Queiramos, neste domingo, dia do Senhor, fazer o exercício do bom pastor, entregar a nossa vida. Por que o pastor é bom? Porque ele dá a sua vida. E o que nos fará bons? A nossa capacidade de entregar a vida. Então, todas as vezes que você estiver muito dividido, muito ali, com os nervos à flor da pele, como diz o ditado, olhe para a cruz de Jesus. O ápice da entrega que ele se deu, que ele se permitiu, de maneira livre. Ninguém tira a minha vida, mas eu a dou livremente, para depois recebê-la do Pai. Ele está vivo, ele ressuscitou, é Páscoa. Que neste domingo você saia desta igreja com essas 3 perspectivas do Evangelho. Primeira, dar a vida pelas ovelhas. Segundo, conhecê-las e também se conhecer. E terceira perspectiva, a unidade. É isso que o Senhor espera de nós. Então vamos pedir a graça do que o Evangelho quer nos oferecer. Agora por um instante, deixe o seu folheto de lado, alguma coisa que de repente te possa atrapalhar.
Se te ajuda a rezar, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e pense: como é que anda a sua vida? Como é que você chegou aqui nesta igreja hoje? Você se reconhece já como uma ovelha cujo pastor é bom, é Jesus? O que esse evangelho hoje te ensinou? O que esta palavra hoje te pede para o compromisso no trabalho, com a família, na sociedade, ao longo da sua semana? Eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu as conheço e elas me conhecem. Existem outras ovelhas que não são desse redil, mas elas também deverão ser conduzidas a mim e elas escutarão a minha voz. Haverá um só rebanho e um só pastor. Vai pedindo para Jesus esta graça. Eu quero ser, Jesus, ovelha do teu rebanho. Eu quero escutar a tua voz. Eu quero te conhecer, Jesus, tal como o Senhor é. Dai-me esta graça, porque é dela que eu preciso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, ao Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Cantemos juntos: Tu és, Senhor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu